Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, ele é meio desesperado, ele é meio da forma como for. Faz muito tempo que eu não gravo. Muito tempo, faz 2 semanas agora de fato, né? Eu acho que no vídeo do Superman eu falei que fazia muito tempo, nem fazia tanto tempo, agora eu descobri o que é muito tempo. Que eu não gravo de fato, né? Porque o último vídeo foi o Bêbados Falam, que aí é o feeling do momento ali. Eu tô com o cu atolado de coisa da faculdade pra fazer, tá bem incômodo. E aí eu não tô tendo tempo nem de me relacionar com as coisas que estão acontecendo pra eu poder racionalizar essas coisas, falando, nossa, seria legal fazer um vídeo sobre isso. E aí, enfim, tô aqui agora pra tentar dar uma quebra nisso, pra tentar trazer outras coisas posteriormente, logo logo. Ahn, um recado que eu gostaria muito de dar aqui é que um desses trabalhos, inclusive, que eu tô fazendo da faculdade é o FurikuriCast. Ele é um podcast de anime. Vai ter 4 episódios, já foram dois, talvez. Não, acho que quando isso aqui serão só dois ainda. Terão mais dois aqui pra frente. E o FurikuriCast tá interessante mesmo. Eu tô gostando mesmo da produção do FurikuriCast. Siga lá no Instagram, eu vou deixar aqui. Porque eu acho que a partir de lá você consegue encontrar as outras coisas mais fácil. Vamos começar então a falar aqui. O vídeo de hoje ah, não é exatamente sobre um tema fixo, ele é muito sobre um acontecimento, sobre pensamentos, sobre devaneios em meio a um acontecimento que foi eu ter ido ao cinema ontem com a Erika. Ontem, acho que nesse momento já é sexta, na verdade. Quarta eu fui ao cinema com a Erika e com alguns outros amigos também. Um abraço para todo o pessoal que esteve lá. Eu não tinha o propósito de sair de lá e fazer um vídeo sobre o filme e tal, porque inclusive eu não vou fazer isso, mas inclusive eu não lembrava o nome do filme, eu tive que pedir mais de uma vez pra Erika o nome do filme, porque eu não sabia da existência desse filme, foi amigos que queriam ir ver, eu fui de colega e, e hum, eu quase esqueço o nome do filme agora, essa que era a grande questão que eu gaguejei aqui. É o Faça Ela Voltar, é o novo filme aí da A24, né? E não é como se eu tivesse indo ver. Eu não iria ver esse filme, eu não sabia da existência desse filme, eu não ia assistir esse filme se não fosse pelo evento, pelo acontecimento ali vamos entre amigos ali, inclusive amigos que eu nunca tinha ido junto e tal. Então, foi o ocorrido ali. Aí antes do filme começar, eu tava com a Erika, o pessoal não tinha chegado ainda, a gente tava comendo e conversando sobre o Godard. Na verdade, eu tava falando sobre o Godard, a Erika tava falando sobre crítica literária e algumas argumentações, algumas coisas a respeito da realidade da literatura hoje, da produção de literatura hoje. Não é à toa que a gente tava falando do Godard. Eu acho até que talvez ela que tenha puxado pra conversa o Godard pra me situar um pouco mais no que ela tava falando ali. Enfim, essa conversa ela acabou descambando, pelo menos da minha parte, não muito da Erika, em um assunto sobre ressentimento. E aí, no caso dessa conversa, assim, até como um palpite aleatório, talvez até epistemologicamente falso, inútil e burro, é que se haverá, e haverá uma grande filosofia possível para o nosso tempo, para o século XXI, eu acho que ela inevitavelmente vai ser carregada de muito ressentimento. Não que não tenhamos bons pensamentos sendo produzidos hoje, em geral, só me parece que está sendo um pouco engolido, assim, mas não, enfim, não vem ao caso. Acho que inevitavelmente vai ser meio carregado de um certo ressentimento, vai ser carregado de uma culpa, talvez, enfim, de um descontentamento. E eu acho mesmo muito difícil a gente não cair nesse descontentamento, a gente não cair em receio, já é até meio senso comum essa posição desamparada do jovem contemporâneo em relação ao seu futuro, né? Esse jovem que não sabe se vai poder ter uma casa, se vai poder construir uma família, enfim, alguns sensos de normalidade, né, alguns sensos conservadores, eles passam forçosamente a ser rejeitados, e aí
ótimo que sejam rejeitados, um problema que eles não sejam rejeitados a partir de um processo politizado, né? Então, famílias que não querem ter filhos, algumas rupturas sociais, assim, que elas não vêm a partir de uma compreensão de que devemos superá-las, mas sim de que a gente está desamparado e desamparados nós não conseguimos nem sequer exercer a normalidade imposta contra a gente, e aí não conseguindo exercer essa normalidade, enfim, essa normalidade deixa de. Aí que está o problema, ela não deixa de ser normal, ela só deixa de ser cumprida. E, e o problema é ela não deixar de ser normal. A ruptura teria que olhar para o não. A ruptura teria que ser contra esta normalidade e não contra o fato dela deixar de ser feita por incapacidade mesmo, compreende? No Japão é muito estudada essa questão do desempoderamento do homem naquela sociedade, né? Tem muito a questão dos hikikomoris, tem muitas representações, animes, enfim. É difícil não ser ressentido num mundo também recém-recuperado dessa inércia que foi o fim da União Soviética, ou pelo menos das grandes representações do que seria um grande bloco socialista. É, a gente ainda está entendendo muito os efeitos das redes sociais, a gente ainda está tentando compreender uma certa coexistência nossa com a tecnologia, alguns certos limites que a gente pode ter ou que a gente não pode. É muita coisa para se compreender, ao mesmo tempo em que a gente sente um fracasso por não compreender e por estar sendo afogados por isso, ainda assim, ainda junto em um contexto de patologia social, assim, um próprio reforço da psicologia dominante em instrumentalizar a dor, por meio até de uma crise de hiperdiagnóstico, e aí também é uma crise de lotação dos cursos de psicologia, talvez também, tudo baseado em nada, isso aqui, baseado em palpite, mas é assim, um negócio de tá todo mundo querendo compreender as coisas que elas existem compreensão, evidentemente, e que bom que a gente queira compreender, mas não, novamente o que falei sobre politização, assim, a gente tá querendo tanto entender pelo desespero e não pelo entendimento, sabe? Ainda é muito difícil a gente não criar uma cultura de ressentimento quando a gente se sente todo dia mais asfixiado pelo controle de big techs, de outras redes bilionárias e tal, e esse cerco que eles criam para se manter, sabe? O cerco que esse grupo dominante cria para se manter dominante, assim, a gente. Eu nem vou dizer que a gente cada vez mais. Que popularmente estamos cada vez mais famélicos e mais empobrecidos, mas com certeza mais distantes e novamente mais desamparados, né? Enfim, ao mesmo tempo que eu assumi que dificilmente a filosofia do nosso tempo não vai cair num ressentimento por tantas coisas, eu imagino que em mesma medida a gente vai ter uma filosofia de esperança. É engraçado, os anos 90 na produção dos animes eu encaro muito nesse dualismo, então talvez seja aí um exemplo do caminho, talvez até o do porquê eu tracei isso, porque a gente vê ali ao mesmo tempo um, um Len ou um Haibane Henmei, que ao mesmo tempo eles são muito medrosos, muito melancólicos, em certa medida. Não, nem diria que nesse caso desesperançosos, porque eu acho que justamente vai ter uma quebra em detrimento da esperança, assim, uma quebra ah, que, que olha pra existência daqueles personagens em coletivo ali, com agrado e alguma superação dos problemas que tornam aquele ambiente e tudo mais. Enfim, é um ressentimento, nesse caso não é nem ressentimento, né? Mas nesse caso é uma melancolia, é um desamparo que é contrariado pela esperança, ou não necessariamente a esperança das coisas melhores, mas a esperança do coletivo. Eu até diria que essa filosofia de esperança ela teria conclusões muito parecidas com a do ressentimento, mas
com respostas basicamente opostas, ainda que a gente viva, de certa forma, um problema de que, num geral, o discurso da esperança, ele tenha caído, em um tom mais complexificado, mas ele já tenha caído nas mãos do neoliberalismo apropriado num sentido de coach, né? Então, o coach é a filosofia da esperança hoje. É até meio constrangedor, às vezes, quando eu tô tentando falar com qualquer pessoa em uma argumentação de esperança mesmo, assim. Então, você quer fazer tal coisa? Então faça, sabe? Então vai lá, vai. Tenha sua potência, assim, tenha seu desejo. Exerça seu desejo, sabe? Lute por isso, porque isso não vai ser aleatório. Cara, até eu me sinto constrangido, assim, tipo, isso é coachismo puro, sabe? E é difícil lutar contra, né? E aí também a gente tem uma grande missão quando a gente tá falando sobre ressentimento, sobre... É porque eu... Foi uma conversa que eu tive com algum colega lá no outro clube, gente, é, que eu falava sobre ressentimento, não nesse sentido em que eu tô trazendo aqui pro vídeo, não lembro o contexto exatamente, mas eu falava sobre ressentimento e o comentário que o colega trouxe, eu não lembro quem era, me desculpa, mas que ele trouxe era exatamente na problemática em se tratar de ressentimento, porque a gente pode, né? Eu estava contrariando o ressentimento, mas a gente pode se sentir ressentido. Como você olha para a pessoa todos nós, né, evidentemente, mas as pessoas em injustiça social, eu, você, todos nós em injustiça social, é, e não fica ressentido por tudo que eu acabei de comentar, né, e aí que eu ia dizer assim, a nossa grande missão é não permitir que esse ressentimento caia na pureza mais cristalina do fascismo, sabe, puro e cristalino, assim, é, que é inclusive a chama, né? O climinha principal desse mundinho de nostalgia que a gente tem vivido por agora. Mas eu acho que isso todo mundo meio que já sacou um pouco, né? Não preciso nem ficar falando muito, assim. Tudo é produzido como um simulacro do passado, já que ninguém aguenta mais o futuro e o presente é muito, muito, muito desolador, né? Enfim, e o filme, né? Deixa eu tirar a coberta aqui. E o filme que eu puxei comentando aqui, eu acho que não tem nada que ele propriamente agregue aqui, a não ser como um exemplo do meu ressentimento, um ressentimento que é meu nesse caso. A conversa minha com a Erika, como eu já adiantei aqui, ela por muitas vezes ficava com esse sentimento meio embreado, meio melancólico em relação ao hoje, de certa forma. Em algum momento a Erika até comenta, acho que quando a gente falou sobre Adeus à Linguagem, do Godard, do porquê ou quando a gente vai ter alguém que exerça um propósito de compreender alguns objetos politicamente e colocando alguns métodos à prova, sabe? Colocando, eu quero dizer assim, produzindo produzindo em relação ao que se produz, em relação ao que se consolida, ou ao que aparece, ao que emerge, ao que existe, ao que surge hoje, contrariando o próprio surgimento dessas coisas em relação a como essas coisas que surgiram agora contrariam a antecedência desse surgimento. Quando que a gente vai ter isso de novo, sabe? Isso popularmente, né? Isso emergindo, isso aparecendo. Claro, o Godard no limite do possível era isso. A gente até fez um exercício no momento de ver quais eram os filmes mais famosos, mais vistos do Godard no Letterboxd. E o primeiro, fora dos anos 60, era o Adeus à Linguagem, mas ele demora uns 8 filmes, uns 9 filmes para aparecer. Então tem outros 9 filmes mais famosos do Godard no Letterboxd do que o Adeus à Linguagem, e todos são da década de 60. Mas ainda
não é ninguém à margem da produção, né? Não é, era evidentemente alguém muito influente, né? Enfim, se isso tudo a gente tá numa ressacona, assim, do maio de 68, eu já não sei também. As coisas elas começam a se transformar bastante ali em 70, principalmente 80, né? Salvador Allende, os Chicago Boys lá no Chile. Enfim, foi engraçado que durante o filme, a Erika ela comentou comigo que todo filme da A24 é igual. E curiosamente, antes dela falar isso, eu já tava lembrando de outra conversa que eu tinha tido com a Erika há um tempo atrás sobre Funko Pop. O Funko Pop, ele mesmo, nunca vai ser um problema em si, né? Pelo amor de Deus, ele nunca vai ser o problema último, ah, um algoz sistêmico que a gente tenha que mirar contra, né? Acabar com o Funko Pop, ele não vai ser exatamente uma solução dos nossos problemas, mas eu acho engraçado, eu fico até meio assustado com como o Funko ele é um objeto muito exemplo do capital, né? É, todas as coisas elas se transformam em um objeto de uma falsa escassez, né? Então o Funko ele é reproduzido em massa, mas ele tem um essa característica de é meio NFT a parada, né? Essa característica de que você precisa ter este objeto que ele é meio singular. Ninguém tem ideia de onde saiu o Funko Pop e de que maneira ele virou um objeto de desejo, um objeto colecionável de desejo. Por que que todo mundo quer ter o Funko Pop de todas as suas coisas favoritas, da onde isso saiu, sabe? Todas as coisas do mundo têm Funko, isso vai de jogador até a série. E em especial, todas representam uma repetição escrota da mesma esteira de produção. Todo Funko é igual e todo Funko destrói a particularidade de cada personalidade que ele encarna. Ou nesse caso, ele não encarna, né? Ele desencarna. Ele representa a figura. É um objeto meio deplorável, assim. E então, dentro dessa analogia, a 24 é basicamente isso, né? Genericamente a 24, né? Porque o que exatamente hoje não é isso? Me referindo ao cinema, sei lá, nos últimos 15, 10 anos. É a pasteurização, né? Era engraçado ver o filme, não só por ele ser ruim demais, patético, fraco e ponto. Eu nem quero me estender pra falar dele aqui, não é o caso. Mas sim como eu notava que até os meus pensamentos sobre aquilo já estão condicionados a se repetir. Porque esses filmes já estão condicionados a se repetir. É o diretor do Talk to Me, eu não vou me dar o trabalho de pesquisar o nome dele, mas é o diretor de Talk to Me, aquele filme de 2023, de terror também. Ele fez o mesmo filme, sabe? Aí o canal mais idiota de cinema, que é a pessoa mais idiota que você conhece, ele vai falar que não é o mesmo filme, porque, sei lá, a possessão é diferente, e porque o joguinho que eles estão fazendo ali é diferente, mas essa argumentação, essa base, essa sustentação é a mesma diferença, é a mesma construção de diferença que para se delimitar uma diferença entre o Funko Pop do Ayrton Senna e do Pokémon Scorbunny, sabe? A forma de diferenciar um filme e o outro é a mesma forma que você diferencia esses dois. É só o mesmo boneco com a cabeça enorme, o olho grande, o corpo reto, mas um tá pintado de modo que você vá lembrar da figura X e não da Y. Essa é a diferença do Funko do Ayrton Senna, sei lá, do Funko do Neymar pro Funko da Wandinha. Todos os Funkos são a mesma parada. Ah, não, daí você vai me mostrar o Funko diferente, você que adora aquilo ali. Esse Funko aqui, ele é uma edição especial e aí ele tem uma característicazinha diferente. A via de regra, tá? A via de regra, da mesma forma que, sei lá, Superman é um filme diferente da 24, mas também não é um filme diferente exatamente. Ponto. Me parece que a gente chega num ponto até de uma certa superação da aura que a reprodutibilidade técnica força. Né? Se lá em Benjamin a aura de uma obra de arte ela acaba devido ao fim da sua
condição de exclusividade em detrimento de um novo tipo de reprodução daquela que determinadas artes carregam, né? Parece que agora a aura característica das razões próprias de determinadas artes, elas também sofrem com o mesmo processo de reprodução e de quebra, sabe? O que eu digo é que essa produção, essa esteira de produção meio Funko, que exerce algo como a A24 ou outras produtoras ali, ela mata a aura intrínseca carregada pela mise-en-scène, sabe? É como se fosse agora, sim, o fim da mise-en-scène, o fim da aura cinematográfica. Se o filme ele existe em uma esteira produtiva, em que só se é necessário enquadrar ele em alguma figurinha ou uma roupagenzinha específica, a noção de mise-en-scène ela é inútil, sabe? Ela não tá servindo para mais nada. E isso serve, evidentemente, para qualquer característica específica de qualquer outra arte, assim. Eu tô me referindo a cinema porque é a qual eu tenho mais contato, mas essa conversa aqui, esse pensamento todo que parte da Erika falando sobre literatura e como a literatura ela cai exatamente na mesma problemática, por exemplo. Desse modo, eu imagino a mise-en-scène como um meio de dar a si mesmo um espetáculo. Embora todo artista saiba instintivamente que o que é visto importa menos, nem tanto do que a forma como é visto, mas que de uma necessidade de ver e mostrar. Enfim, obrigado por me assistir até aqui. Esse filme, como que é o nome? O Faça Ela Voltar foi uma das piores coisas que eu já vi. E isso não me causa nenhum problema, sabe? Já é engraçado, né? Acho que até isso se perde. Valeu, deixa seu like. O campo dos comentários está sempre aberto, como eu digo. É um ambiente para discussão acontecer. Obrigado para quem assistiu. Compartilha aí, se inscreve, beijo, faça tudo o que você quiser aí. Valeu.